proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tens alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Estamos no terceiro domingo de Páscoa, e nesse terceiro domingo da Páscoa do Senhor,
O Evangelho nos traz a terceira aparição de Jesus Cristo aos discípulos, a Pedro junto com outros discípulos. Esta aparição se deu num dia em que eles estavam reunidos, não estavam, como se diz o texto, que estavam em oração, mas Pedro disse: bom, vamos pescar, vamos fazer uma atividade, vamos fazer alguma coisa, não vamos ficar aqui parados. Jesus já tinha aparecido para eles e eles estavam procurando viver as suas vidas, com essa nova realidade de que Jesus ressuscitou, mas e agora, o que faremos? E Pedro decidiu ir pescar, e os outros foram com Pedro. E Jesus, eles pescaram a noite inteira, mas não pescaram nada. Trabalharam a noite inteira, mas não pescaram nada. E Jesus na praia, gritou para eles: tendes alguma coisa para comer? Eles falaram: não temos, não pescamos nada, não temos para nós e não temos para ninguém, para vocês, o Senhor também. E aí ele disse: bom, jogue a rede do seu lado direito e achareis. Um homem na praia, eles não reconheceram que era Jesus, não entenderam que era Jesus, mas jogaram a rede. E jogando a rede, eles pescaram uma quantidade muito grande de peixes. Dizem que essa quantidade, essa quantidade se dizia que eram as espécies do peixe. Tem uns que dizem que era a quantidade de espécies que existiam de peixes que eles tinham identificados. Quer dizer, todos os peixes, todos os tipos de peixes eles pegaram. Isso porque escutaram a voz daquele homem na praia, que era Jesus, e que eles não sabiam que era Jesus. Então, o discípulo que amava Jesus o reconheceu depois da pesca, depois do milagre, reconheceu: é Jesus. E Pedro colocou uma roupa, porque estava nu, e nadou, foi até ao encontro de Jesus. É interessante isso, porque por que se faz questão de dizer que Pedro estava nu e que ele colocou uma roupa para se encontrar com Jesus na praia? Ele colocou uma roupa para se jogar na água, quer dizer, ele ia molhar a sua roupa para se encontrar com Jesus. Porque é importante nós estarmos com uma certa dignidade diante do Senhor Jesus. Não devemos estar nus diante de Jesus. Devemos estar cobertos com uma roupa decente, mesmo que molhada, mas é o que ele poderia. Então ele se vestiu para se encontrar com Jesus, não ia de qualquer jeito, como hoje em dia se vai de qualquer jeito na igreja se encontrar com Jesus. Coloca até uma roupa bonita, mas toda decotada, toda mostrando o corpo, sem pudor. Pedro, ele teve o pudor de colocar uma roupa para se encontrar com Jesus, para se encontrar esse homem que eles, pela fé, eles entenderam que era Jesus. E quando chegou, já tinha brasas, já tinha um peixe, e Pedro ajudou
a pegar próprio aqueles, trazer a pesca para a beira da praia, para que eles pudessem comer daquele peixe. Mas Jesus é aquele que nos pede alguma coisa, mas Ele sempre nos dá. Ele sempre nos dá. Ele nos pede para ver se nós estamos dispostos, saber se estamos abertos, saber que estamos abertos à graça, abertos a Ele. E se nós nos colocamos abertos, Ele nos dá a graça, nos dá já a graça, porque Ele queria peixe, mas quando eles chegaram já tinha já o peixe. Ele quer a nossa ajuda, a nossa participação. Ele quer ver o quanto nós estamos confiando nele, o quanto nós podemos dar a Ele, o quanto nós queremos dar a Ele, o quanto nós confiamos nele, a ponto de obedecer a sua palavra, a ponto de colocar em prática a sua palavra. Só que Jesus, Ele queria mais. Se diz o texto que eles não tinham, eles não se atreviam a perguntar que era Jesus, porque eles tinham certeza que era Jesus, mas eles não se atreviam a perguntar. Então quer dizer que Jesus, ele estava presente, mas não era a mesma fisionomia de Jesus. Eles tinham uma certeza na fé, e aqui entra que quando fazemos as coisas, quer dizer, Jesus, aliás, Pedro, ele foi pescar, mas ele não perguntou para o Senhor se ele deveria pescar. Ele não perguntou para o Senhor o que ele deveria fazer. Quer dizer, agora que nós vemos que Jesus ressuscitou, que Jesus não estará conosco como antes, que agora Ele é o ressuscitado, o que devemos fazer? Como devemos fazer? Ele não perguntou, não se colocou em oração. Simplesmente falou, vou pescar. Primeira coisa que veio na cabeça, vou pescar. E é o que fazemos. Fazemos diante das situações, resolvemos as coisas sem perguntar para Deus o que Ele quer. Senhor, o que o Senhor quer de mim diante dessa situação? O que eu devo fazer? Como eu devo resolver esse problema? Acontece que fora da graça de Deus, sem escutar a sua voz, fazendo aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós estamos habituados a fazer, aquilo que nós queremos fazer, não tem a graça de Deus. Então trabalhamos à toa, perdemos tempo, ficamos a noite inteira fadigando, ficamos dias e dias trabalhando sem resultado. Aí depois culpamos a Deus. Onde está Deus? Mas nós nem perguntamos, não colocamos Deus nas nossas decisões. Nós nos colocamos em oração e perguntamos, então e agora? O que eu devo fazer? Como eu devo resolver isso? Agora, o que o Senhor quer de mim? Eis que quando o Senhor aparece e fala para Pedro, jogue as redes, aí na obediência à palavra de Jesus, aí as coisas acontecem. Aí as coisas acontecem em abundância, o milagre acontece. O problema é que nós, por não reconhecermos a Jesus Cristo na fé, nós nem escutamos a sua palavra. Então nós continuamos desiludidos, continuamos cabisbaixo, continuamos tristes,
Porque o Senhor nos fala da margem, Ele grita para nós: joga a rede para a direita. E nós olhamos e falamos: mas quem é aquele lá para me falar alguma coisa? Se nós trabalhamos a noite inteira. Muitas vezes acontece isso com a gente, conosco. Nós não confiamos na intervenção de Deus, que mesmo quando nós não estamos unidos a Deus em oração, Deus, Ele pode vir falar conosco. E Ele vem para nos salvar, para nos tirar daquela escuridão, para nos tirar daquela tristeza, para nos tirar daquele ciclo vicioso de trabalho sem frutos. Só que muitas vezes nós não confiamos que é Deus que está falando, que é o Senhor Jesus que está vindo atrás de nós para nos resgatar. Então continuamos trabalhando em vão, escutando outras vozes que nós conhecemos, mas que não nos levam a Deus, que não nos conduzem ao Senhor Jesus. E depois, Jesus, Ele quer alguma coisa. Ele vem, Ele nos dá alguma coisa. Ele veio, Ele deu os peixes para Pedro, para os apóstolos, só que Ele também quer alguma coisa. Ele quer curar o coração de Pedro, porque Pedro havia renegado Ele por 3 vezes, e Pedro estava já desolado, porque ele achava forte. Jesus disse para ele, aliás, quando falou que ia ser entregue, Pedro falou: eu darei minha vida por ti. Eu dou a minha vida para que ninguém toque no Senhor. Ele se achava forte, se achava poderoso, achava que ele tinha condição de dar a vida por Cristo. Só que na hora que ele foi testado, aconteceu o que Jesus falou: o galo cantará, você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Me negará 3 vezes. E Jesus, aliás, e Pedro, até diante de uma mulher, de uma serva, de uma serviçal, ele negou Jesus. Falou: eu não conheço esse homem. E aí o galo cantou. E Jesus queria resgatar Pedro, porque Pedro deveria sair para ser pastor, pastorear as ovelhas de Deus, pastorear o povo de Deus, mas precisava superar isso. Então Jesus pergunta a Pedro: tu me amas mais do que esses? Tu me amas mais? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Mas disse, E Jesus pergunta de novo, mas Jesus não sentiu firmeza na resposta. Mas me ama mais do que esses? E Pedro de novo: sim, eu te amo. Só que Jesus queria saber se ele era capaz de doar a sua vida por amor a ele. E Pedro já tinha certeza que ele não era aquele homem poderoso. Ele sabia que ele não tinha certeza se ele poderia dar a sua vida por Cristo, porque ele já falhou, ele tinha falhado, ele tinha negado Jesus. Então Jesus pergunta de novo, e Pedro responde: mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor sabe que o que eu tenho, o que eu posso te dar é isso.
que eu não posso te prometer que eu vou dar a minha vida, porque eu já neguei o Senhor, eu sou fraco. E aí Jesus disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Já que você está consciente de que você é fraco, eu vou te dar a graça de um dia você dar a vida por amor a mim. Você também vai ser entregue, vai sofrer e vai dar a sua vida por mim. Com o tempo, Pedro deu a sua vida por amor a Cristo. O amor para com Cristo deve crescer sempre na nossa vida. Só que precisamos reconhecer que somos fracos, que estamos longe ainda de amar a Cristo. Só que Pedro, ele logo começou a ter essa coragem, pelo Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ele começou a proclamar o nome de Jesus. Curou um cego na porta do templo, e aquele cego ficou tanto contente que chamou a atenção de todo mundo. Ele pulava de alegria e pulava no templo. Então prenderam os apóstolos. Depois os apóstolos foram soltos por graça de Deus, mas eles foram lá, conduziram de novo os apóstolos para dentro para serem julgados. E Pedro, que teve medo de falar diante de uma serva que era discípulo de Jesus Cristo, ele teve a coragem de dizer aos sumos sacerdotes que primeiro se deve obedecer a Deus do que aos homens. Primeiro se deve obedecer a Deus antes dos homens. E é esta fé que nós precisamos. Precisamos hoje esta fé, porque nós estamos obedecendo aos homens e não estamos obedecendo a Deus. Nós deixamos de buscar amar a Cristo, e porque não estamos mais amando a Cristo, estamos deixando os homens mandarem em nós, mandar na igreja, mandar nas nossas vidas. Nós estamos pescando, mas não estamos escutando a voz de Cristo. Por isso que a nossa vida está sempre um fracasso. Porque o Senhor está gritando para que nós venhamos a voltar a Ele. Mas nós não estamos escutando. Temos tantos medos, porque nos colocam medo. Nos colocam medo. Nos ameaçam. E diante das ameaças, nós ficamos com medo. É como Pedro. Se ele falasse para a serva, eu sou discípulo dele, ele sabia que ele poderia ser preso e ser colocado do lado de Jesus. Só que onde nós confiamos? Quer dizer, confiamos em Deus ou não? Porque depois ele foi capaz de falar para os sumos sacerdotes: não me calarei, porque eu vou obedecer a Deus. E o que aconteceu? Eles soltaram ele. Soltaram eles, dizendo para que eles não falassem mais no nome de Jesus Cristo. Não foi morto, porque não tinha chegado a hora dele. Quer dizer, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Se nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós partiremos quando chegar o momento, quando chegar a hora. O problema é que nós não colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. E com isso nós reduzimos a nossa vida.
porque a nossa vida se torna uma vida jogada fora. Porque qual fruto nós vamos dar para Deus se nós não estamos ligados a Ele? Se nós não estamos escutando a Sua palavra, não estamos colocando em prática, não buscamos uma vida do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor Jesus neste mundo. Este mundo que precisa de testemunhos, pessoas com fé, com coragem de dizer: eu creio, eu acredito, eu confio. E é o que falta para nós, essa coragem de testemunhar. Muito fácil nós nos calamos, muito fácil nós damos risadas de coisas que não tem graça, para não ficarmos de mal com um amigo, com uma amiga, com as pessoas do trabalho. Muito fácil nós vivemos uma vida assim de qualquer jeito, deixando de testemunhar a nossa fé. E esquecemos que o Senhor disse que se nós damos testemunho dele, ele dará testemunho de nós diante do Pai. Então, toda vez que nós deixamos de dar o testemunho, que nós calamos por vergonha, ou calamos porque não queremos perder o amigo, ou calamos para que as pessoas não venham a nos atacar pedras, nós estamos deixando de dar testemunho. O Senhor Jesus não dará testemunho de nós para a caridade. Nós somos aqueles que somos chamados a estar do lado do Cordeiro, como diz a segunda leitura. Aquele Cordeiro que foi imolado, mas que está vivo, está vivo, está vivo, e que nos dá a vida, nos fortalece, nos alimenta, nos ergue. E é o que o Senhor pede para nós. Sim, Ele nos pergunta: tu me amas? E nós somos chamados a reconhecer: somos fracos, Senhor. Até agora não escutamos a sua voz. Até agora estamos ainda surdos. Não reconhecemos na fé. Mas eu quero te amar. Mesmo fraco, mesmo com esse amor pequeno que eu tenho, eu quero te amar. Me dê a graça para te amar. E aí o Senhor vai dizer: segue-me, segue-me. Então, se eu quero de fato amar a Cristo, se eu quero crescer no amor para com Cristo, devo segui-lo. Devo segui-lo. Devo procurar entender o que Ele quer, o que Ele deseja. Seguir a Ele, não os poderosos do mundo. Não essas pessoas do mundo que querem, sempre tem algumas coisas, sempre tem os seus interesses. O interesse de Deus é aquele de nos dar a vida eterna, de salvar a nossa vida. O interesse de Deus é que nós correspondamos ao amor dele. Ao amor dele. E se nós confiássemos no amor de Deus, nós teremos a força para lutar contra o nosso pecado, a força para lutar contra tudo neste mundo, porque nós contaríamos com a força do amor de Deus na nossa vida, a força de Deus na nossa vida. Então o Senhor nos convida a segui-lo, nos convida a amá-lo, nos convida a viver uma vida que procura
de fato ser diferencial, ser uma diferença. A igreja ela conquistou o mundo porque ela não vivia o que o mundo dizia. Ela vivia o que Cristo dizia. Ela procurava colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Se nós voltarmos a colocar em prática o ensinamento de Cristo, não colocar em prática assim, vem à missa, participo da missa e lá fora vivo de qualquer jeito. Não, levar a sério. Se nós levássemos a sério, se nós levarmos a sério a nossa vida cristã, nós voltaremos a conquistar o mundo. Não que nós queremos ganhar o mundo, mas que queremos ver pelo menos os nossos familiares no céu conosco. E para isso precisamos nós nos converter, colocar em prática os ensinamentos do Senhor, não ter medo, mas confiar em Deus, colocar em oração o que o Senhor quer, o que Ele deseja. E aí nós vamos experimentar algo que muita gente não experimenta, que é a graça de Deus. Como é que Pedro, uma hora trai, e poucos dias depois, acho que meses depois, acho que um mês e um pouco depois, ele dá um testemunho diante do sumo sacerdote dizendo que vai obedecer a Deus. O que aconteceu na sua vida? É o que pode acontecer na nossa vida. Essa transformação que nos dá coragem, força, que nós só conseguimos com a palavra de Deus. Conseguimos com a palavra de Deus. A palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo, ela nos fortalece, nos leva a crescermos, a caminharmos e levarmos uma vida alegre, uma vida digna. Uma vida digna. Quantos cristãos deram a sua vida por amor a Cristo e foram contentes, alegres, aliás, eles, até a primeira leitura se fala, os apóstolos saíram do conselho muito contentes por serem considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. Eles maltrataram e eles se alegraram. Quem é que consegue fazer isso, se não estiver ligado a Cristo? Fala para mim se um espírita consegue viver isso, se um budista consegue viver isso. Se você conhece algum budista que deu a sua vida, que foi injuriado e que se alegrou porque estava com Buda. É só Cristo que nos dá essa força, nos dá essa alegria, essa certeza no nosso coração, porque Ele preenche a nossa vida, Ele preenche, Ele nos dá próprio o que precisamos, e nós não nos esvaziamos, nos enchemos de Cristo, nos enchemos de Deus, e isso nós podemos conseguir se procuramos nos converter dia após dia, se acreditamos na graça de Deus, se acreditamos na Sua palavra, se procuramos colocar em prática, se procuramos amar a Cristo e se seguirmos a Cristo. Que o Senhor nos ajude a termos essa coragem, a decidirmos por Deus, para que o Senhor possa sustentar a nossa vida, possa reerguer a nossa vida, possa nos tirar daquele redemoinho que nós nos colocamos e que possa dar uma direção certa para a nossa vida, para que assim nós possamos ser pessoas de fé, ser pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo, pessoas que pela fé vão
serão capazes de, até se necessário, dar a sua vida por Cristo. Não é que o Senhor vai querer que todos deem a sua vida por Cristo. Na realidade, a nosso doar a vida por Cristo é o dia após dia. Em cada momento, em cada decisão, eu devo decidir: faço a minha vontade ou faço aquela de Cristo? Diante de uma ordem dos políticos, faço a minha vontade, aquela dos políticos, ou faço aquela de Cristo? Se morre assim, se colocando sempre a vontade de Deus na nossa vida, dia após dia, em cada decisão, assim é que nós morremos e nascemos para uma vida nova. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida nova em Cristo, essa vida nova que Pedro viveu e que nós somos convidados a viver, porque temos tudo para viver. Nós somos batizados, somos crismados, temos os sacramentos, a confissão, temos o próprio Cristo que se doa como alimento para nós, nos fortalece. Nós temos tudo para sermos felizes, para sermos bons cristãos. Que nós possamos abraçar isso e caminhar para Cristo, seguir o próprio Cristo.